Você já sentiu que o seu casamento esfriou ao ponto de vocês viverem juntos, mas não viverem mais como marido e mulher? Já olhou para a pessoa que está ao seu lado há anos e percebeu que, apesar de dividirem o mesmo teto, o coração de vocês já não se toca mais? Talvez você acorde todos os dias ao lado de alguém e, mesmo assim, se sinta profundamente sozinho. Talvez você tenha chegado exatamente nesta fase. Pouca intimidade, pouca conversa, pouco carinho e um silêncio que dói mais do que qualquer discussão. Um silêncio que grita, um silêncio que machuca. Padre Pio dizia algo que corta a fundo. Não existe frieza no casamento que não tenha primeiro nascido na alma, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O que realmente acontece espiritualmente com casamentos que perderam a intimidade. Não apenas a intimidade física, mas a emocional e a espiritual também. Se você sente que seu casamento mudou, que algo invisível está bloqueado entre vocês, que um muro silencioso se levantou e você não sabe mais como derrubar, fique aqui até o fim. Esta mensagem é para você. E pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Antes de continuarmos, faça algo importante agora. Escreva nos comentários: Jesus, restaura o amor na minha casa. Porque quando você escreve isso, você não está apenas digitando palavras. Você está fazendo um ato de fé. E o céu lê cada gesto sincero do seu coração. Cada palavra que você coloca ali é uma semente de restauração que começa a brotar. Hoje você vai entender por que a falta de intimidade no casamento não é apenas um problema de relacionamento. É um sintoma espiritual profundo. E quando você compreende isso, tudo começa a fazer sentido. E a cura se torna possível. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre isso, e ele não falava de forma superficial. Ele dizia: quando marido e esposa deixam de se buscar, o inimigo começa a buscá-los. Essa frase é poderosa porque revela uma verdade espiritual que muitos casais desconhecem completamente. A falta de intimidade não é apenas um problema sentimental. Não é só uma fase ruim, não é apenas cansaço ou rotina, é algo mais profundo. É um sintoma espiritual que começa a se manifestar na vida prática do casal. Pense comigo. Casamentos frios se tornam espiritualmente vulneráveis. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio deixa de ser alimentado. E um sacramento não é apenas uma cerimônia que aconteceu um dia. Ele é vivo. Ele precisa ser nutrido constantemente. É como o corpo humano. Você não come uma vez e fica alimentado para sempre. Todo dia você precisa comer, beber água, descansar. O matrimônio funciona da mesma forma. Ele precisa de união constante. E essa união não é apenas corporal. Ela é emocional, afetiva e espiritual. Quando essa união começa a faltar, quando marido e esposa param de se buscar, de se encontrar, de se ver, algo invisível começa a se romper. A proteção espiritual que existe sobre aquele lar começa a enfraquecer. Não porque Deus abandona o casal, mas porque eles mesmos se afastam da graça sacramental que sustenta o casamento. Padre Pio explicava que o matrimônio é uma aliança tripla, entre o homem, a mulher e Deus. Quando dois desses três começam a se distanciar, a estrutura toda fica abalada. E é aí que surgem as consequências espirituais que muitos casais nem imaginam que estão enfrentando. Você pode estar vivendo isso agora mesmo e nem perceber que existe uma dimensão espiritual por trás dessa frieza. Pode achar que é só falta de diálogo, só cansaço do dia a dia, só estresse do trabalho. Mas Padre Pio nos ensina a enxergar mais fundo. Existe algo acontecendo no plano espiritual quando a intimidade acaba. E entender isso é o primeiro passo para a restauração. Porque quando você identifica a raiz do problema, você consegue tratá-lo de verdade, não apenas com conversas ou terapias, mas com a força da fé e da graça de Deus. Agora você deve estar se perguntando: mas o que exatamente acontece quando essa intimidade desaparece? Quais são as consequências espirituais concretas que atingem o casamento? É isso que vamos ver agora. E prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai fazer você enxergar seu casamento de uma forma completamente nova. A primeira coisa que acontece quando a intimidade diminui
é algo muito silencioso, mas extremamente perigoso. O coração vai endurecendo aos poucos. É um processo que não acontece de um dia para o outro. É gradual, é sutil, mas é devastador. Você começa a não ter mais paciência com a outra pessoa. Pequenas coisas que antes você nem notava, agora começam a te irritar profundamente. O jeito de falar, o jeito de comer, o jeito de respirar, tudo começa a incomodar. E você nem entende direito por que isso está acontecendo. A pessoa que antes despertava ternura no seu peito, agora parece despertar apenas incômodo. Aquele sorriso que te encantava agora te parece falso. Aquele abraço que te acalmava agora parece pesado. Aquela presença que te completava agora parece te sufocar. E Padre Pio dizia algo profundo sobre isso. O inimigo sopra onde não existe mais carinho. Essa frase revela uma verdade espiritual poderosa. Quando o carinho acaba, quando a ternura se vai, um vazio se forma. E esse vazio não fica vazio por muito tempo. Ele é preenchido por algo. E muitas vezes, esse algo não vem de Deus. Pequenas mágoas vão se acumulando como poeira em um móvel que ninguém limpa. Uma palavra mal colocada aqui. Um olhar de desprezo ali. Uma resposta ríspida. Um silêncio frio. Tudo isso vai se empilhando no coração. E o que antes era resolvido com um abraço, com um pedido de desculpas sincero, agora vira horas, dias, até semanas de silêncio. O casal começa a viver como dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Vocês funcionam como colegas de apartamento. Dividem as contas, dividem as responsabilidades, cuidam dos filhos juntos. Mas o coração está longe. O coração está endurecido. O coração está protegido por uma muralha invisível que foi construída tijolo por tijolo, mágoa por mágoa. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Talvez você perceba que seu coração já não sente mais aquele calor, já não sente mais aquela vontade de estar perto, já não sente mais aquele desejo de conhecer, de conversar, de se entregar. Isso é o endurecimento do coração. E Padre Pio dizia que esse endurecimento é a porta de entrada para consequências ainda mais graves. Porque um coração endurecido não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue recomeçar. E é aí que a segunda consequência começa a surgir de forma perigosa. A segunda consequência é ainda mais perigosa. E Padre Pio alertava sobre isso com muita clareza. Quando a intimidade acaba dentro de casa, a tentação externa se aproxima com força. E aqui é importante entender uma coisa. Não estamos falando necessariamente de traição física. Não estamos falando apenas de adultério no sentido tradicional. Estamos falando de algo que começa muito antes, algo muito mais sutil, algo que entra pela porta dos fundos. Às vezes é só uma conversa fora de hora com alguém no trabalho. Uma pessoa que te escuta enquanto seu cônjuge não te escuta mais. Alguém que te dá atenção enquanto em casa você se sente invisível. Alguém que te faz rir enquanto em casa só existe seriedade e cobrança. Um elogio que você não recebia mais há anos. Um olhar que te faz sentir desejado novamente. Uma mensagem que chega no momento em que você está mais vulnerável. Uma conversa que parece inocente, mas que toca em lugares emocionais que estavam abandonados. Padre Pio dizia algo que deveria estar gravado no coração de todo o casal. O demônio oferece ao de fora aquilo que o de dentro deixou de oferecer. Leia isso de novo. Deixe essa frase entrar fundo no seu coração. Quando você para de oferecer escuta, atenção, carinho, admiração para o seu cônjuge, alguém de fora vai oferecer isso. E o coração vulnerável, machucado, carente, vai começar a se inclinar para onde recebe o que não recebe mais em casa. Isso é real. Isso acontece todos os dias. Casamentos se rompem primeiro no coração, muito antes de acontecer qualquer separação física. Primeiro vem o distanciamento emocional. Depois vem a aproximação perigosa de alguém de fora. Depois vem a justificativa mental. E quando você percebe, já cruzou uma linha que jurou nunca cruzar. E o mais triste é que muitas vezes isso não acontece por maldade.
Acontece por vazio, por carência, por feridas não curadas, por necessidades não atendidas, por solidão dentro de casa. Uma esposa que não se sente mais desejada pelo marido. Um marido que não se sente mais admirado pela esposa. Uma mulher que só ouve críticas. Um homem que só recebe indiferença. Esses são os casais mais vulneráveis às tentações externas. Padre Pio entendia profundamente a natureza humana. Ele sabia que o coração carente busca preenchimento. E se não encontra em casa, vai procurar fora. Por isso ele insistia tanto. Não deixem a intimidade morrer. Não deixem o carinho acabar. Não deixem o cuidado mútuo se esvaziar. Porque quando marido e esposa param de cuidar um do outro, o inimigo encontra espaço para agir. E ele age de forma estratégica, oferecendo exatamente aquilo que está faltando. Ele conhece a ferida e sabe exatamente onde tocar para fazer você cair. Mas ainda existe uma terceira consequência espiritual. E essa talvez seja a mais profunda de todas. A terceira consequência espiritual é profunda, e muitos casais nem imaginam que isso existe. A casa perde proteção. Não porque Deus abandona o lar. Deus nunca abandona ninguém. Mas porque marido e esposa se afastam da graça sacramental que sustenta o matrimônio. E quando isso acontece, é como se a cobertura espiritual sobre aquela casa começasse a ter brechas. O sacramento do matrimônio é algo vivo. Ele não é apenas um papel assinado. Não é apenas uma cerimônia bonita que aconteceu um dia. Ele é uma fonte constante de graça, mas essa graça precisa ser acessada, precisa ser cultivada, precisa de afeto, de perdão, de cuidado mútuo. Quando marido e esposa vivem em frieza constante, quando não há mais carinho, quando não há mais busca um pelo outro, essa fonte de graça começa a secar, e quando ela seca, a proteção espiritual enfraquece. A casa fica vulnerável espiritualmente. Padre Pio via isso com clareza. Ele enxergava dimensões espirituais que muitas pessoas não conseguem ver. E ele dizia que lares sem intimidade são lares sem paz verdadeira. Mesmo que não haja brigas constantes, mesmo que aparentemente está tudo bem, espiritualmente existe um vazio pesado. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Dormem juntos, mas não se tocam mais. Falam, mas não conversam mais. Dividem a rotina, mas não compartilham mais a vida. Estão no mesmo espaço, mas em mundos completamente diferentes. Vocês funcionam como uma empresa. Resolvem problemas práticos, cuidam das finanças, organizam a vida dos filhos. Mas o coração, a alma, a intimidade que une duas pessoas em uma só carne, isso morreu. Ou está morrendo aos poucos. Se isso te descreve, não tenha vergonha. Você não está sozinho. Muitos casais passam por essa fase. E a boa notícia que Padre Pio sempre trazia é que todos, sem exceção, podem ser restaurados. Ele dizia algo que deveria dar esperança a todo casal em crise. Não existe casamento frio que não possa se tornar fogo novamente se Jesus entrar no lar. Leia isso mais uma vez. Não existe casamento frio que não possa se tornar fogo novamente. Não importa há quanto tempo vocês estão assim. Não importa o quão distante o coração do outro parece estar. Não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu. Se Jesus entrar, tudo pode mudar. E entrar significa permitir que ele seja parte ativa do casamento. Não apenas uma lembrança distante, não apenas um crucifixo na parede, mas uma presença viva, real, atuante no relacionamento de vocês. Mas agora vem a parte mais importante. Como restaurar? Como reacender a intimidade? Como quebrar essa frieza que parece estar enraizada em tudo? É isso que vamos ver agora. E pode ser exatamente o que vai transformar a história do seu casamento. O primeiro caminho que Padre Pio ensinava era simples, mas incrivelmente poderoso. Retomar o olhar. Sim, olhar. Parece simples demais, não é? Mas Padre Pio dizia algo profundo. O amor entra pelos olhos e sai pelos olhos. Casais que não se olham começam a se perder. Porque quando você olha nos olhos de alguém, você enxerga a alma. Você reencontra a pessoa.
Você lembra quem ela realmente é, para além da rotina, do cansaço, das brigas, das frustrações. Quando foi a última vez que você parou, de verdade, e olhou nos olhos do seu cônjuge por mais de 3 segundos, sem estar discutindo, sem estar cobrando, sem estar resolvendo algum problema prático? Apenas olhando, apenas vendo a pessoa que está ali. Muitos casais passam anos morando juntos sem realmente se olhar. Eles se cruzam na cozinha, falam de forma automática, mas não se veem, não se enxergam. Perderam o hábito de contemplar um ao outro. E Padre Pio ensinava: comece por aí, retome o olhar, mesmo que pareça estranho no início, mesmo que haja resistência. Quando você olha nos olhos, você reencontra a pessoa que Deus te deu. E isso é o começo da reconexão. O segundo caminho é ainda mais transformador: voltar a rezar juntos, mesmo que por 30 segundos, mesmo que você ache estranho, mesmo que um dos dois não queira muito no início. Quando vocês rezam juntos, o céu se torna participante ativo do casamento, e quando o céu entra, a frieza sai. Padre Pio dizia algo incrível: um casal que reza unido não é tocado pelo inimigo. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma verdade espiritual. Porque quando marido e esposa se colocam juntos diante de Deus, reconhecendo que precisam dele, algo poderoso acontece. Uma proteção se forma, uma graça se derrama, um vínculo se fortalece. Não precisa ser nada elaborado. Não precisa ser uma hora de oração. Pode ser um Pai Nosso antes de dormir. Pode ser uma Ave Maria pela manhã. Pode ser uma oração espontânea pedindo bênção sobre o dia que está começando ou agradecendo pelo dia que terminou. O importante é fazer juntos, porque quando vocês rezam juntos, vocês deixam de ser apenas 2 indivíduos dividindo um espaço. Vocês voltam a ser uma aliança, uma união, um sacramento vivo. E se você acha que seu cônjuge nunca vai aceitar rezar junto, comece você sozinho. Reze pelo casamento, reze pela pessoa, reze pela restauração, porque a oração de um já abre portas no céu. E quando o céu começa a trabalhar, tudo pode mudar. O terceiro caminho é delicado, mas essencial: retomar o carinho, mesmo em pequenos gestos. Um toque na mão, um abraço de 3 segundos, uma bênção antes de dormir, um beijo na testa. Um gesto de aproximação que não exige nada em troca, que não cobra, que não espera resposta imediata. O corpo fala o que a boca não consegue dizer. Quando as palavras se esgotaram, quando as conversas viraram discussões, quando você não sabe mais o que falar, o corpo pode começar a reconstruir pontes. Padre Pio entendia que o ser humano é corpo e alma unidos, e que muitas vezes o caminho para curar a alma passa pelo corpo. Um abraço sincero pode derreter um coração endurecido. Um toque carinhoso pode abrir uma porta que parecia trancada para sempre. Mas atenção, não estamos falando de intimidade física forçada. Não estamos falando de cobrar ou pressionar. Estamos falando de pequenos gestos de afeto que não exigem nada além de cuidado. Gestos que dizem: eu ainda me importo com você, mesmo quando tudo parece frio. Comece pequeno, uma mão no ombro ao passar. Você está bem? Genuíno. Um gesto que mostre presença, interesse, cuidado. Porque o carinho não volta de uma vez. Ele renasce aos poucos, como uma planta que foi regada depois de muito tempo seca. Esses 3 caminhos que Padre Pio ensinava não são mágicos. Não vão resolver tudo em um dia, mas são sementes poderosas. São princípios espirituais que, quando praticados com constância e fé, têm o poder de trazer vida de volta ao que parecia morto. Mas existe algo mais que Padre Pio revelava, algo que muitos casais desconhecem completamente. Uma dimensão espiritual oculta por trás da falta de intimidade. Muitas vezes, a frieza no casamento não nasce apenas no casal, ela nasce de um peso espiritual que está sobre o lar. Sim, existe uma atmosfera espiritual em cada casa. E essa atmosfera pode ser de paz ou de opressão. Casas com muita discussão, muito estresse, muito rancor, muita falta de perdão, criam um clima espiritual pesado. É como se o ar ficasse denso.
E esse peso invisível afasta marido e esposa sem que eles entendam direito o que está acontecendo. Padre Pio via essas realidades espirituais com clareza. Ele entendia que existem forças trabalhando contra os casamentos, forças que querem destruir a união, forças que se alimentam da divisão, da frieza, da distância entre marido e esposa. E por isso ele recomendava 3 sacramentais específicos para proteger o casamento e reacender a intimidade. 3 coisas simples, mas espiritualmente poderosas. A primeira, água benta na porta do quarto. Não é superstição, é um sacramental da igreja. Quando você benze a porta do quarto onde o casal dorme, você está consagrando aquele espaço. Está pedindo proteção divina sobre a intimidade de vocês. Está dizendo, aqui não entra nada que não seja de Deus. A segunda, um crucifixo abençoado ao lado da cama. A presença de Cristo no quarto do casal não é apenas simbólica, é real. Quando você coloca um crucifixo abençoado ali, você está convidando Jesus a ser parte da vida íntima de vocês. E quando ele está presente, o amor volta a fluir. A terceira, rezar o rosário pelo menos uma vez por semana juntos. O rosário é uma arma espiritual poderosa. Padre Pio dizia que o demônio treme quando vê um casal rezando o rosário, porque quando Maria entra no lar, ela traz proteção, cura, restauração. Padre Pio tinha uma frase lindíssima sobre isso. Quando Maria entra no quarto, o amor renasce. Pense nisso. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, entrando no quarto de um casal, colocando o manto sobre a cama, abençoando a intimidade, curando as feridas, restaurando o que estava quebrado. Isso não é apenas poesia, é uma realidade espiritual. Quando você convida Maria para o seu casamento, tudo começa a mudar, porque ela é mãe. E mães cuidam, protegem, restauram, reconciliam. Talvez você nunca tenha pensado na dimensão espiritual do seu quarto. Nunca tenha pensado que aquele espaço também precisa de proteção e consagração. Mas Padre Pio ensinava isso com clareza. Casamentos se protegem espiritualmente. E quando você faz isso, as forças que trabalham contra a intimidade começam a perder poder. E agora eu quero falar diretamente com o seu coração. Tirar todos os ensinamentos de lado por um momento e conversar de verdade com você que está me ouvindo agora. Talvez você já tentou conversar, já tentou mudar, já tentou se aproximar, e parece que nada funciona. A outra pessoa parece uma parede, ou talvez você mesmo seja a parede. Talvez você esteja tão cansado, tão machucado, tão frustrado, que já não tem mais forças para tentar de novo. Talvez você olhe para a pessoa ao seu lado e sinta um vazio enorme. Não sente raiva, não sente amor, só sente vazio. E isso assusta, porque você lembra quando era diferente. Lembra quando havia paixão, desejo, vontade de estar perto. Talvez você já chorou sozinho no banheiro, já pediu a Deus para mudar aquela situação, já pensou em desistir, já imaginou como seria a vida separado, já se perguntou se vale a pena continuar lutando por algo que parece morto. Eu sei que dói. Sei que é difícil. Sei que às vezes você se sente sozinho mesmo estando casado, e isso é uma das piores solidões que existem. Mas eu preciso te dizer algo. Deus pode restaurar o que para você parece impossível. A Bíblia é clara. Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Esse todas inclui o seu casamento. Inclui o coração do seu cônjuge. Inclui a intimidade que morreu. Inclui o amor que esfriou. Inclui a esperança que você perdeu. Deus especializa-se em restaurar o que está quebrado, em dar vida ao que parece morto, em reacender o que apagou. Essa é a especialidade dele. E talvez você esteja pensando, mas você não conhece a minha situação, não sabe o quanto está difícil, não sabe o que eu já passei. É verdade. Eu não sei, mas Deus sabe, e Ele não desiste. Mesmo quando você já desistiu, Ele não desiste. Mesmo quando parece impossível, para Ele nada é impossível. Padre Pio atendia milhares de pessoas, via casamentos destruídos, corações despedaçados, vidas arruinadas. E sabe o que ele dizia?
que nenhum caso era perdido, nenhum. Porque com Deus sempre há esperança, sempre há caminho, sempre há possibilidade de recomeço. Padre Pio dizia que casamentos frios têm 3 possíveis destinos, e isso é importante você entender. O primeiro destino é a restauração. É quando o casal decide lutar, decide buscar ajuda, decide colocar Deus no centro. E aos poucos, com fé e persistência, o amor volta a crescer. A intimidade volta a florescer, e o casamento se torna até mais forte do que era antes da crise. O segundo destino é a convivência sem amor. É quando o casal decide ficar junto, mas apenas por conveniência, por medo, pelos filhos, por questões práticas. Eles dividem o mesmo teto, mas não dividem mais a vida. Vivem como estranhos cordiais, e passam anos, às vezes décadas, nessa frieza. Funcionam como colegas de apartamento que têm filhos juntos. O terceiro destino é a ruptura espiritual. É quando a distância se torna tão grande que o casamento se desfaz. Pode ser uma separação física ou apenas emocional, mas o resultado é o mesmo. O que Deus uniu, o homem separou. Mas Padre Pio sempre completava dizendo algo fundamental. A restauração é sempre a vontade de Deus. Sempre, não às vezes, não em alguns casos, sempre. Deus não quer ver casamentos terminando. Ele não quer ver filhos machucados por separações. Ele não quer ver marido e esposa vivendo como estranhos sob o mesmo teto. Ele não criou o casamento para ser uma prisão ou um sofrimento. Ele quer cura. Ele quer reconciliação. Ele quer intimidade verdadeira. Ele quer que vocês sejam felizes juntos, que cresçam juntos, que envelheçam juntos com amor. E se hoje você sente que seu casamento está caminhando para o segundo ou terceiro destino, saiba que ainda dá tempo de mudar a rota. Ainda dá tempo de escolher o primeiro caminho, o caminho da restauração. Não é fácil, não vai ser rápido. Vai exigir humildade, perdão, renúncia, paciência. Mas é possível e vale a pena. Porque quando Deus restaura um casamento, Ele não apenas conserta, Ele renova, Ele faz melhor do que era antes. E agora, antes de terminarmos, eu quero te convidar a fazer algo espiritualmente poderoso. Algo que pode marcar o início da restauração do seu casamento. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. E imagine Nossa Senhora entrando no seu lar agora mesmo. Veja ela caminhando pelos cômodos da sua casa, entrando no quarto onde você dorme, aproximando-se da cama onde você e seu cônjuge descansam. Veja ela colocando a mão suavemente sobre aquela cama, abençoando aquele espaço, trazendo paz onde havia tensão, trazendo calor onde havia frieza. Agora imagine ela colocando uma mão sobre o seu coração e outra mão sobre o coração do seu cônjuge, unindo vocês de novo, curando as feridas, restaurando o que estava quebrado. Sente o calor dessa presença maternal. Sente a proteção. Sente o amor incondicional de uma mãe que quer ver seus filhos felizes, unidos em paz. E agora, em voz baixa, ou apenas no pensamento, diga com sinceridade: Maria, restaura o que eu não consigo mais restaurar. Porque quando você faz isso, quando você entrega na mão de Maria aquilo que está fora do seu controle, o céu começa a trabalhar. As coisas começam a se mover no plano espiritual. E o que parecia impossível começa a se tornar possível. Agora vamos fazer uma oração juntos. Uma oração simples, mas poderosa. Pode repetir baixinho ou apenas acompanhar com o coração. Jesus entra no meu casamento. Remove toda a frieza, cura toda a mágoa, apaga toda a distância, traz de volta o amor, a intimidade, o carinho e a união. Maria Santíssima, cobre nosso matrimônio com o vosso manto. Padre Pio, proteja nosso lar. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, o céu já tocou alguma coisa aí dentro. Pode não parecer ainda. Pode não sentir nada diferente imediatamente. Mas algo começou. Uma semente foi plantada. E com fé, paciência e perseverança, essa semente vai crescer. Agora, eu quero te pedir algo importante. Escreva nos comentários: Maria, restaura meu lar.
Escreva mesmo, porque esse é um ato de fé. É você declarando que acredita. É você semeando no digital uma oração que vai ecoar no espiritual. E se você conhece alguém que está passando por isso, alguém cujo casamento está frio, alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe este vídeo, porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar esperança para outro lar. E se você quer que este canal continue trazendo mensagens que fortalecem a fé, que curam corações, que restauram famílias, nos ajude. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se puder, torne-se membro. Cada apoio nos ajuda a continuar essa missão de espalhar os ensinamentos de Padre Pio e levar a luz de Cristo para mais lares. Juntos, somos uma comunidade de fé. Juntos, somos mais fortes. E juntos, vamos ver famílias sendo restauradas, casamentos sendo renovados e o amor de Deus transformando vidas. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe a sua união. Que o Imaculado Coração de Maria proteja sua casa. E que Padre Pio caminhe com vocês todos os dias, intercedendo por seu casamento, por sua família, por tudo aquilo que você carrega no coração. Não desista, não perca a esperança, porque quando Deus está no comando, tudo pode mudar. E o melhor ainda está por vir. Amém.